irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Pela vida eterna que Deus me oferece no céu, se assim permanecer fiel até o fim. Eles sabemos, irmão, que um dia na casa do Senhor, quando varria a minha comum congregação, com a vassoura na mão, o Senhor me selou com a bendita promessa do Espírito Santo. Essa tem me sustentado até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que o Senhor fez na minha vida, irmão. Vou contar aqui, o relógio não espera, mas eu vou contar resumidamente. Irmão, o Senhor me chamou nessa graça, me selou com a promessa, me mandou eu viajar em missão da sua obra. E deixou minha esposa lá no mundo, irmão. Minha esposa era uma mulher completamente demoniada. 12 anos passei uma prova difícil com ela dentro de casa, porque nós era criatura, não entendia nada, e minha casa era praticamente o centro espírita, porque eu era tomada por espíritos malignos. O Senhor me chamou naquele dia que eu fui na igreja pela primeira vez. O Senhor mandou a palavra em Salmo 104, dizendo assim: eu ando na asa do vento, faço a nuvem a minha carruagem. E hoje eu indo na tua casa com a nuvem a minha carruagem, e vou expulsar aquele demônio, tudo de lá de dentro. Eu lá no banco falei, isso é tudo na minha casa. Glória ao nome do Senhor. Saí dali, irmão, alegre, satisfeito, cheguei em casa, minha esposa estava lá, quebrava tudo, não tinha nada inteiro na minha casa, era tudo quebrado. Glória ao nome do eterno Deus. Ali eu peguei, chamei ela, falei, vem cá. Agora você vai invocar aquele demônio mais valente que quebra a minha casa, que bebe cachaça, que fuma isso, que fuma aquilo. Invoca ele, porque eu saber se ele é mais valente do que o Deus que falou comigo nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Até o dia de hoje o Senhor tirou tudo do meu caminho. Libertou a minha esposa, libertou a minha casa. Irmão, fui viajar em missão da tua obra. E passando os tempos, minha esposa lá fora, liberta de tudo isso. Mas ela de maneira nenhuma queria saber de servir a Deus. Aí, irmão, pai, Senhor, chama minha esposa para que eu possa te servir melhor, para que eu possa, Senhor, que tu possa fazer uma obra, que eu possa ser completo a minha casa. Bendito Senhor, eu tenho uma filha, irmão, para sentar aqui no meio de nós. Essa menina foi gerada no ventre de uma mulher endemoniada, glória ao Senhor. Mas ela está aqui dentro hoje, Deus chamou, fez uma aula bonita, e é minha companheira em missão da obra de Deus. Irmão, ali o Senhor deixou ela lá no mundo, e o Senhor chama ela. O Senhor mandou a palavra de José do Egito e disse assim: olha, você vai passar 7 anos de vaca magra, e no fim dos 7 anos eu vou te libertar, mas levarei a sepultura e tornei a tirar de lá. Eu vou contar essa obra aqui, mas essa obra é uma obra de fé, uma obra para crente, para aquele que crê. Glória ao Senhor. Se você não crê, você vai crer a partir de hoje, porque Deus pode tirar a vida sua também, te levar na sepultura e tirar de lá. E mostrar que Deus é Deus, e Deus te tirou lá da sepultura. Tira você não crê! Glória ao nome do eterno Deus, irmão, ali, viajando em missão, o Senhor chamando muita alma nessa graça, e eu não parava mais em casa, irmão, bendito o Senhor. Ali, irmão, quando foi um dia, o Senhor mandou essa palavra, eu segurei, mas o Senhor falou assim: você vai apanhar no rosto, você vai aprender a ser homem na minha obra, você tem que ser humilde, e para você ser humilde, você vai apanhar primeiro no rosto, vai quebrar um pau nas suas costas, vão te chutar, vão cuspir no teu rosto, mas fique em paz, porque eu sou teu Deus, eu quero humildade da tua parte. Eu falei: Senhor, me dê força, porque para mim ser isso aí, passar por tudo isso, vai ser difícil, não vai não, porque eu vou te ajudar. Ali, irmão, passei por tudo isso. E os 7 anos foi vindo e eu viajando em missão da obra de Deus. Quando chegou no fim dos 7 anos, eu estava falando: Senhor, e agora a tua palavra? Eu passei por tudo que tu falou, Senhor, tu me deu força, passei, tu me ajudou, eu passei em tudo, as almas tu chamou, dormi no meio do mato, fiquei comendo até animais, irmão. Nós estava gambá assado e passava no meio do mato, para Deus chamou o povo nessa graça. Ele ia mandar obra e congregações que hoje está cheio de inferno de Deus que vai entrar no céu. Glória ao nome do eterno Deus. Irmão, ali, irmão, quando eu dormia no meio dos matos, o cavalo passando, com as cadelas em volta, em cima, em volta de nós, e os irmãos passando, o fogo batendo, e a gente passando ali, dormindo, porque no outro dia tinha alma para o Senhor chamar nessa graça. Bendito o Senhor. Ali, irmão, passei os 7 anos, e o Senhor falou: se prepara, está na hora de eu cumprir a minha palavra na tua vida. Eu vou mostrar que eu sou o teu Deus. Um dia, irmão, eu passando, subindo, moro num alto no morro, e quando eu estou subindo, o Senhor falou: se prepara, e vai começar hoje a obra na tua casa. O Senhor me dê força, tem misericórdia de mim. Cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, minha esposa estava para o supermercado, minha filha estava para o colégio,
Eu falei, senhor, e agora, senhor? Não se preocupe, eu serei contigo. Passei a mão igual a ferramenta e fui fazer um serviço de pintura, irmão, na marquinha da entrada de garagem da minha casa. E cheguei lá, meu Deus, permitiu que a escada quebrou. E eu caí em cima de uma lança, bendito o senhor, e fiquei cravado lá em cima. Era dia de semana, irmão, não tinha ninguém na rua. Estava sozinho ali. De repente apareceu uma mulher varrendo a rua e eu espetado ali. Falei, senhor, tem misericórdia de mim. Eu agarrado ali, pesava 98 quilos. E ali, irmão, na entrada da minha garagem, assim, minha rampada para frente, para a rua. O portão vinha abrindo, aquela lança entrando, e foi entrando até onde encaixa o ferro. Eu falei, senhor, me dê força. Eu não falei que eu levaria na sepultura, começou agora. Eu falei, senhor, me dê força, senhor. Eu sei que não é comigo. Eu nasci para crer. Bendito o senhor. Eu nasci para crer. Senhor, irmão. Aí eu peguei e falei, senhor, me dê força. Aí o senhor falou, não se preocupe, eu serei contigo. Como é que eu vou sair? Eu falei pro senhor, arrampado, o portão vem pra fora, como é que eu vou sair daqui? Não tem jeito. Eu levantava 98 quilos na mão, não tem jeito. O senhor enfiou a mão debaixo de mim e foi me levantando. O senhor foi me levantando. Foi me levantando pra cima, foi manifestando em mim, a linguagem saiu. E o senhor me arrancou ali naquela lança. Saiu a lança, irmão, a terra saiu pra fora, 3 vezes pendurada, e o sangue saindo, jorrando pra todo lado. A mulher chegou e falou assim, moço, o senhor Francisco já está gravemente ferido. Eu falei, isso não é problema. Como não é problema? Como é que o senhor está? O senhor furou um buraco muito grande. Eu falei, não tem problema não. Ela correu, não bateu a mão em cima e espirrava sangue nela. Ela correu, pegou uma toalha, enrolou e saiu correndo, descia da minha casa na Avenida Central, mais ou menos 8 minutos de a pé. E eu fui descendo ali, sangue jorrando. Cheguei lá embaixo. Com muito custo, aquela mulher correndo, gritando socorro, chegou na avenida, gritava, e ninguém socorria, via eu todo banhado de sangue de cima e embaixo, ninguém socorria. Eu falei, senhor, e agora? Aí chegou, irmão, o senhor disse, eu vou te socorrer. E aquela mulher gritava, sangue meu voava, né? Ela estava mais cheia de sangue que eu mesmo. E o irmão dela junto com ela, de repente chegou um mocinho, magrinho, loirinho, do olho azul, bateu nas minhas portas, vem cá, entra aqui dentro, uma condução, não sei o que era aquilo, já tinha perdido todo o sangue. Entrei ali, quando entrei dentro da condução, aquela mulher já estava lá dentro. Mas como que ela entrou eu não vi? Estava ela e o irmão dela sentados lá dentro, irmão, era ouvinte da palavra, não era nossos irmãos ainda, era uma pessoa vizinho meu. Ela falou, seu Francisco, que lugar gostoso isso daqui. E eu já não estava mais aguentando nem abrir a boca, tinha perdido sangue quase tudo. Ele sentou assim, irmão, do meu lado, eu não sei como, mas cheguei no Hospital Bordeiro, na rua de Tamandaré, na aclimação. Quando eu cheguei na aclimação, naquela condução, não sei que tipo de condução aquela, porque eu estava dentro ali. Ele saiu, correu, chegou lá dentro e falou assim pro médico, doutor, vem aqui. O doutor chegou com a maca, veio socorre esse homem aqui. Aí o médico olhou nos meus olhos e disse, você encontrou esse homem aonde? Lá na Avenida Emboimirim, lá pra cima, bem de Santa Maria. Aonde você encontrou, você tinha que deixar ele lá, porque aqui nem lugar você vai estar morto assim não. E tem que ir primeiro para ele para depois vir para aqui, esse homem está morto. Ele você não está morto não, doutor. Ele não está morto não, doutor, porque o que saiu da boca dele é coisa do céu. Saiu coisa do céu da boca dele, não está morto não. Quando Deus manda eu contar essa obra, entra 3 anjos na igreja, mas assim fica em fumo, não. Porque entra 3 anjos na igreja, eles vão entrar aqui dentro hoje. Os anjos vão entrar aqui, vai fazer um manda pro lixo dessa igreja aqui. Vai passar a mão na sua cabeça. Pode ir, anda, senhor. Chamou 5 homens para me carregar, 5 homens para me carregar. Eu já não falava mais, eu procurei minha língua, não tinha mais. Eu não falava mais nada. Estava ali, irmão, jogado. De repente, eles apertaram o botão numa porta lá naquela condução. Eu caí por lá de fora. Quando eu caí por lá de fora, caí na mão daquele mocinho. Ele me pegou assim, irmão, como pegava uma criancinha recém-nascida, e falou pro médico assim, onde eu ponho? Precisava 5 segurança, e ele pegando eu na mão, assim, onde eu ponho? Aí o médico olhou assustado, foi aqui, ele pegou o botão enchendo a marca, assim, fica aí, cuida bem dele, que eu vou e volto, porque se for eu preciso pagar, nós pagamos tudo. Eu vou atrás da esposa dele. Desceu, e eles me levaram lá para dentro, levaram para o terceiro andar, e começou lá a me ficar aguenta para todo lado.
Aí de repente eu vi minha esposa lá no canto da parede, assim, no hospital, olhando acima de longe, já tinha falado pra ela que eu tinha falecido. Ela ficou assustada, não queria ver, olhando de lá. Eu falei, Senhor, me dê força, não mexia mais, não fazia mais movimento nenhum, eu já estava completamente isolado na mão dos homens. Eu falei, me dê força pela primeira vez, para me falar com ela pela última vez. Aí o Senhor me deu força no braço, fiz assim com a mão, ela veio, colocou a boca no meu ouvido. Ela colocou o ouvido assim na minha boca, parecida. Hoje é dia de culto na Vila Rema. Vai para a casa de Deus. Pega a minha filha e fica lá dentro. Porque se você não for, nunca mais você vai me ver. Porque hoje Deus me tomará por cima da tua cabeça. Pega minha filha e vai. E naquele dia nós encontramos lá em cima. Vai servir o Senhor. Ela pegou um pedaço de sangue na minha perna, gritou e saiu correndo. Aí, irmão, me levaram para o terceiro andar. Chegou lá em cima, tiraram tudo a roupa e levaram para a mesa de cirurgia. Chegou na mesa de cirurgia, 8 médicos vasculares, mais 2 acompanhantes. Estenderam eu ali e jogaram o lençol em cima. E começaram a me examinar os pés, a cabeça. Quando chegou no meu coração, eu falei assim, não sei o que está acontecendo. Esse homem está com a mente boa. E o coração dele está parado. Aí o outro, como parou? O homem vai parar, o coração parou, está morto. Não, o coração está parado, ele vem aqui. Aí você, é verdade, o coração dele parou mesmo. Como é que ele está vindo, o coração parado? Aí eu falei, Senhor, e a promessa do Espírito Santo? Aí o Senhor me tomou em língua naquela hora, meu coração disparou. Glória, glória, meu Deus. O Senhor me tomou em linguagem ali. Aí o médico falou pro outro, o que ele está falando aí? Aí eu falei, você não está entendendo? Não estou entendendo nada. Está dizendo que é um servo de Deus que congrega na congregação cristã. É um servo de Deus que está deitado aí. Tome cuidado com ele. Quando eu vi aquele médico chorando em cima de mim, por entender o que Deus estava falando com ele. Aí, irmão, naquela hora que ele falou isso, lágrima descia lágrima, transpirava, porque a dor era demais, tirar a cuia embaixo das unhas, tudo. Eu sem poder falar, só foi da dor calada. E o Senhor falando comigo, não se preocupa não, toma o cálice. Esse cálice é seu, toma tudo. Eu não falei que eu te levo lá e quando tirar, morto, eu sou Deus na tua vida. Deus é Deus, irmão. Deus vai fazer milagre no nosso meio. Aquela hora, irmão, eu estava ali, de repente eu vi um varão, já vi um lá, vestido, se fosse um médico, foi mais um médico que veio vindo lá, mais alto. Falei, mas quem será? É mais um médico. Eu olhando assim, via. Mas os médicos da negócio de mim, via não. E eu estou vendo. Ele vem vir. Quando chegou perto de mim assim, ele olhou por cima da cabeça do médico cirurgião, olhou assim por cima, assim, a paz de Deus, meu Francisco. Falei, amém. Falei, quem é, irmão? Ele falou, vem comigo. Ai, Jesus. Naquela hora, ficou o corpo na mão do médico e eu fui embora com ele. Ele falou, vem comigo. Eu saí junto com ele, mas sumiu tudo, irmão. A terra sumiu debaixo dos nossos pés. Não sabia mais, irmão, sumiu. Esse mundo sumiu. E eu saí andando com ele. Você está crendo? Você crê na obra do milagre de Deus? E saí andando com ele. Fomos andando. De repente nós aparecia. Eu achava gozar que parede não passava por dentro. Eu passava por dentro assim, ó. Bora! Eu subi. Ele só olhava para mim e sorria. E eu subi com ele. E ele me levando. Como vai levar? Todos nós estamos aqui, viu? Mas me levando e sorria comigo. Eu estou naquela caminhada com ele. De repente nós entramos num lugar como se fossem muitas cortinas se vazando. Olhei um lugar limpo assim, olhei assim e falei, santo Deus, o que é isso? Mas nós não parava essa língua, nós parávamos uma outra língua que para lá em cima. Ele falava aquela linguagem e eu também falava. Mas interpretando é tudo isso que Deus está dando de contar aqui nessa noite. Aí, irmão, fomos andando lá dentro, mas ali se movimenta tudo por uma voz movimenta tudo aquilo ali. E quando, irmão, nós chegamos num lugar assim, eles pegam uma porta assim, grande, eu olhei e falei assim, o que tem aqui? Ele disse assim, aí nem os anjos entraram. O quê? Aqui nem os anjos entraram. Aí entrarão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todos aqueles
que com veste branca e palma na mão, entrarão por essas portas. E aqui estará o cordeiro aqui. A cidade da Laima está preparado para cada um de nós naquele dia. Meus anjos entraram lá, porque está reservado para o povo de Deus que vai chegar. Olhei, então aqui não entra. Na hora, Deus falou assim, eu virei as costas, saí, encontrei com outro varão igual ele. Chegou para mim a paz de Deus, irmão. Amém? Não é hora ainda. Mas eu não entendi. Ele falava na linguagem lá, mas interpretando era isso, não é hora ainda. E eu virei as costas, saí, encontrei com o segundo. A paz de Deus, irmão. Amém? Não é hora ainda. Eu não estava entendendo, mas ele sobe e desce aqui como eles estão aqui, cara. Aquele que me levou já está lá atrás dos aí, atrás dos ursos aí, ó. Porque ele falou, aonde você contar essa obra, vai ser registrado quem o viu o dia e a hora que foi contado. Irmão, encontrei com o terceiro, que esse entra pro lado dos irmãos aqui. Encontrei com o terceiro anjo. Falou para mim, falou assim, a paz de Deus, irmão. Amém? Não é tempo ainda. Ainda não é tempo. Eu não estava entendendo o que eles falavam. Eles ainda sorriam para mim. Aí eu fui para frente, deixei ele ali, fui para frente. Quando eu cheguei mais para frente, encontrei com o outro, com o quarto. Ele falou assim, a paz de Deus, irmão. Amém? Não é tempo ainda. O Pai precisa de você lá. Naquela hora, tudo aquilo que estava ali se abriu. E lá dentro do velório, na rua Tamandaré, glória em nome do eterno Deus. Lá, irmão, empacotado no meio, empacotado com lençol branco, com a capa do autópsia ali, glória ao Senhor. Naquele gelo, bendito o Senhor, saiu a glória a Deus das alturas. Aquele homem que estava morto ali duro no meio do gelo, começou a dar glória ao nome do eterno. O paralítico que estava no reservatório saiu correndo do inferno, cheio de culto daquele paralítico.
levado, não. Dá glória a Deus. Dá glória a esse Deus que vai levar nós para o céu. Que vai jogar nossa carne na sepultura. Vai misturar ela com a terra. Mas a nossa alma é propriedade de Deus. Ela vai para o céu. O diabo não quer que você vá. Mas você vai. Aleluia, no nome do Senhor. Que ali, irmão. E tirar dali. Levaram para o terceiro andar, despido, sem roupa nenhuma, capa no toque, tirar, tá dando uma olhada de água do gelo que estava, porque Deus derreteu o gelo tudo, porque a presença do Espírito Santo derreteu aquilo tudo, acabou, desceu o fogo do céu ali, que não tem geladeira que pode. Não, eu não estou assim, não sei porque Deus mandou contar essa obra aqui, irmão. Não sei porque Deus mandou contar isso aqui, eu não conto isso em qualquer lugar, não. O Senhor mandou contar isso aqui. E ali, irmão, levaram para o terceiro andar, consegui lá em cima. Fiquei lá, manifestando. Aquele moço que era paralítico ficou do meu lado lá também. E dava glória. Você estava com 2 balas na coluna, nunca mais ia andar. Quando tirar raio-x do paralítico, não tinha bala mais. O senhor libertou, rapaz. Libertou. Quando deu bala na coluna, o rapaz voando, olha, sumiu. Olha, a bala sumiu. Vai entupir o negócio do teu adversário hoje. Fica onde, irmão? Minha esposa chegou com a sacola, o terno, a camisa e a gravata. Foi a mulher que puseram o corpo do meu marido. Estava aqui, eu vi ele aqui. Não dá mais, levaram. Pô, quem levou? Até fez com o ML. Vamos ver então lá. Não está lá. Deu e não deu. Mas por quem foi a delegacia que levou? Eu não sei. Passou a moça lá, passou, dona, melhor subir no terceiro andar, que vai ver que não desceram com ele de lá. Aí subiu lá em cima, eu estava lá dando glória a Deus. Eu dava glória, eu de tomava linguagem, variedade de Deus. Aí ela chegou, olhou assim, viu que era eu que estava manifestando, começou a chorar. Pulou em cima do meu peito, me abraçou e começou com mais uma hora deitar com o peitinho de mim, chorando e agradecendo a Deus. Aquela roupa que ela levou para vestir em mim, eu tive que vestir, que eu estava ali precisando mesmo da roupa que ela levasse. Não para vestir o corpo, para aquele que Deus tinha dado a vida. Mas agora aqui mesmo. Nós somos o povo da grande multidão. Então, irmão, fiquei ali 9 dias. Saí dali. Depois eu saí, tinha 150 pessoas na minha casa. Deus selou muitos com a promessa do Espírito Santo lá. O Senhor chamou minha esposa. Chamou minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, minha filha. Chamou meus vizinhos. Chamou a mulher que me socorreu, a tua filha, seu irmão. Chamou o homem que vendia fruta na minha rua. Chamou todos eles e ensinou eles com a promessa do Espírito Santo. Se você não duvidar, o Senhor te sela hoje. Porque Deus está aqui. Antes de nós for lá, eu vi uma visão muito bonita em cima desse culto. Um clarão, uma coisa linda do céu aqui dentro. Glória ao Senhor. O Senhor pode fazer uma bonita obra por nós todos aqui dentro. O Senhor chamou aquele moço que era paralítico também, é nosso irmão também. Chamou ele nessa graça, sua esposa, fez uma obra muito bonita com ele lá em São José dos Campos. Fez uma obra, e tudo que onde o Senhor mandou contar, o Senhor chama. E o Senhor mandou eu contar aqui, sabe por quê? Porque vai chamar você também. Você que está aqui, que não é crente, o Senhor vai te chamar você também. Porque Deus ama a tua alma, teu nome ter sido de vida, e a coroa da vida eterna não cabe na nossa cabeça, cabe na tua. Tudo novo, eterno. Graças a Deus, irmão. Por muitas viagens, muitas obras eu tenho feito, em tudo Deus seja louvado. Deus, precioso e gratuito dom de crer na sua bendita palavra, perdão dos meus pecados, esperança de um dia ver a face de Deus como ela é. Agradeço a Deus por essa irmandade, por esta boa oportunidade. Deus me prepara de estar aqui nesta noite pela primeira vez, junto a vós. Trouxe de onde Deus prepara de congregar e levarei as vossas salvações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por tantas obras que o Senhor tem feito na nossa vida. E
uma obra que Deus me trouxe nessa noite, irmão. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está escrito na palavra. E a obra que Deus me trouxe nesta noite, irmãos, é uma obra de amor. A obra que Deus me trouxe é honra. A irmandade fica na comunhão. A irmandade entender e desfrutar. Irmão, ano de 1988, como toda obra de Deus, como tudo que é de Deus, só a comunhão nos faz entender, né, irmãos? No ano de 1988, que eu vou contar, a minha esposa está aqui sentadinha nesta cadeira de roda, é testemunho, viveu comigo. Em 88, nós temos uma nossa irmã, naquela época morava em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Irmãos, e nós tínhamos uma nossa irmã, ela hoje não mora nas Campinas, ela mora em Montemor, em Valinha, naquele estado. Ela era uma irmã e é até hoje, uma irmã que tem um dom muito excelente de anunciar o Evangelho, muito excelente. E naquela época ela morava no centro de Campinas, seu esposo era zelador de um apartamento, eles moravam pertinho. E ela, irmãos, o trabalho dela era cuidar de umas crianças de um casal de médicos que ficava ali em Nova Campinas. Então ela saía muito cedinho, irmão, para trabalhar. E um certo dia ela estava orando para deitar. E o Senhor falou com ela, irmãos, sobre José. Ela é muito espiritual, uma irmã que anda dando glória a Deus pelas ruas. Ela levantou da oração, pegou as Sagradas Escrituras, deu a parte de José, filho de Jacó. O Senhor não fez ela saber nada. Ela deitou. No dia seguinte ela saiu do seu trabalho. Quem conhece ali, Campinas, ali, aqui pertinho, né, irmão? Ela pegava ali a Avenida Moraes Salles, que cruza a Princesa do Oeste, que é pertinho do estádio do Guarani, time de futebol tem em Campinas. Então, para cruzar Moraes Salles, cruza por cima a Princesa do Oeste, um viaduto, irmão, muito largo, né? E só que ela não passava por cima do viaduto, ela sempre cruzava por baixo mesmo, de a pé. E naquele dia, irmãos, 6 horinhas da manhã, ela estava descendo na lateral do viaduto, a rua que desce, é o viaduto subindo, ela estava descendo na lateral. E o Senhor visitou ela. Debaixo do viaduto, irmãos, era cheio de plantas, era jardinhado, e cheio de plantas, de grama. E quando ela ia descendo na lateral, o Senhor visitou ela. Irmãos, o Senhor falou para ela: minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para o lado, para debaixo do pontilhão do viaduto, irmão, debaixo de uma árvore, de uma pequena arbusto, uma árvorezinha, tinha um tanto de molambos, de trapos, ali debaixo da árvore. E ela se aproximou. Quando ela foi se aproximando, ela viu que debaixo daqueles trapos, daqueles molambos, daquele lixo, tinha um homem. Glória ao nome do Senhor. Quando ela viu que tinha um homem, o Senhor falou para ela: minha serva, este é o José que eu te falei ontem. Fala da minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela muito espiritual, chegou para ele, já tocou nele, já falando: seu José, acorda, que Deus me manda a ti com boas novas. Acorda, seu José, eu tenho coisa excelente para te falar. Quando despertou ele, começou a anunciar a este Jesus Salvador tão santo que nós amamos. Começou a falar desta poderosa salvação, mas ele não deu atenção a ela, ouviu o horário dela, venceu, ela seguiu, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, vai abreviando. E quando ela falou da graça no dia seguinte, que ele não respondeu nada, à noite ela chegou em casa, lembrou dele e foi orar. E o Senhor fez ela saber, de chamar a minha esposa, irmãos, para nós fazermos uma visita lá com ela. E ela ligou para mim, nós nem tínhamos tanta amizade. Ela ligou para mim, eu falei assim: mas disse, o que a irmã requer de nós? Ela falou: queria que o irmão fosse lá com a sua esposa e nós fôssemos fazer uma visita. Eu falei: tá bom, irmã. E marcamos, irmãos, de ir lá. Quando chegamos lá, naquela noite, como era um mendigo, maltrapilho, andarilho, nós passamos, minha esposa descascou umas laranjas, levamos umas maçãzinhas, passamos na padaria, compramos uns pães, levamos uma garrafa de café quentinha para ele. Irmãos, e quando chegamos lá, que tocamos ele, que eu vi ele, essa irmandade, eu vou detalhar um pouco ele, para a irmandade ver onde chega as profundidades que pode chegar no ser humano.
Irmãos, ele era um senhor de uns 65 a 67 anos de idade, os seus cabelos já grisalhos, quase todos grisalhos, mas irmão, era um homem miserável, lixo da sociedade, desprezado do povo, um homem, irmãos, que ele não pegava nada com as mãos, porque as falanges dos dedos dele eram tudo estouradas, inflamadas, as unhas grandes demais, tudo rachada. Então ele pegava alguma coisa assim com a mão, irmãos, ele tinha muita barba, você olhava no rosto dele, tudo que se via era dois profundos olhos carregados de tristeza. Irmãos, o resto era um cabelo muito grande, uma barba muito grande. Ele comia num latão de lixo que tinha assim no canto, e ele comia que nem um cão. Ele entrava dentro do latão de lixo, eu cheguei a ver, ele comia assim que nem um cachorro, mal comparando, que nem um cão. Então aquela barba enorme dele, mas não era uma barba maleável, era cheio de restos de comida, ou seja, aquela coisa do lixo que ele comia, era tudo cheio de bichos de pé. Irmãos, fazia as necessidades na própria roupa de 5 metros assim, já dava para perceber o mau cheiro dele, terrível, que dava náuseas. Quando eu vi aquele estado ali, irmãos, nós sentamos, eu comecei a descascar as laranjas para ele, e as servas de Deus começaram a falar para ele do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi falando para ele, e nós demos um cafezinho para ele uma noite, irmãos, já era mês de junho, já era, estava chegando o inverno, irmãos, e naquela noite eu saí de lá, ouvi um vento gelado, que eu falei para a verdade, é uma obra de amor, né? Ele corria aquele vento gelado e nós deixamos ele lá, queridos irmãos, e fomos embora. Na segunda visita, irmão, que nós chegamos, já era tipo 8h30 da noite, irmãos, e ele, quando nós chegamos, que tocamos assim nos pratos que o cobriam, que nós falamos, seu José, chegamos, chamávamos ele pelo nome, mas ele não manifestava nada, não falava uma palavra. Naquela noite, eu lembro que com a mão tremente, assim, ele levantou a coberta, tinha dado uma chuvinha à tarde, irmãos, ele devia, onde ele ficava não tinha mais grama, era terra, e ele devia estar deitado com o rosto no chão, que quando ele levantou, assim, que descobriu-se o seu rosto, ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal. Quando eu olhei assim para ele, que eu vi aquele rosto sem nada, irmão, só com muita imundícia, lixo e aqueles dois olhos profundos, amados irmãos, que saiu aquele mau cheiro. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo a respeito dele. O Senhor falou, meu servo, ouvi a voz de Deus embaixo daquele viaduto, meu servo, está vendo este homem miserável? Eu amo esta alma que está aí. Quando o Senhor falou para mim que amava ele, eu não sei explicar para nada, eu nunca tenho palavras para falar o que aconteceu. Eu só sei que veio sobre mim um amor, um grande amor por ele, sabe, irmão? Eu amei como se ele fosse o meu próprio pai. Eu chorei de amor naquela hora, verdade? Eu comecei a chorar de amor. Minha vontade era de abraçar, apagar ele no meu peito, tirar ele daquele lugar, como se ele fosse o meu pai. Eu levei lentamente, toquei a mão sobre a sua cabeça, chorando de amor. Naquele dia eu fui para casa sem paz, por deixar ele debaixo do viaduto. Compramos 2 cobertas de lã, novinhas, irmãos, e levamos para ele na visita seguinte. Queridos e amados irmãos, mas o que dominava ele era uma casta de demônios cruéis, que escravizava ele numa situação infernal. Glória ao nome do Senhor, levamos, toda noite nós levamos. Naquele dia que o Senhor falou para mim que amava ele, que eu amei, eu passei a chamar ele de irmão José. Falei para ele, irmão José, porque eu trabalhava e às vezes passava lá e via ele dentro do latão de lixo comendo, eu tinha visto ele. Eu falei, a partir de hoje, o irmão não vai mais naquele latão ali comer lixo. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui trazer a marmitinha do irmão. O irmão é homem de Deus, cidadão do céu. Eu falei para ele não falava nada, não respondia nada. Querida e amada irmandade, e eu, irmãos, pensando nele, amava tanto ele, que eu pensava nele lá no meu trabalho, eu pensava nele à noite. Uma noite em seguida fiz um fio muito grande, eu lá na minha cama, debaixo da minha cobertinha, e pensando nele. É o amor de Deus, queira Deus que hoje, aleluia, o dom de Deus, o amor caia sobre todos nós, nesta noite, irmãos, nesta casa de oração. Querida irmandade, eu vou abreviar. Aconteceu, irmãos, que ele nunca falou nada,
Mas poucos dias depois que nós chegamos lá, queridos e amados irmãos, as servas de Deus sempre falando da graça, ele ia levando as coisinhas para levando à noite. Quando foi um dia, ele abriu a boca pela primeira vez. Nós achávamos até que ele era mudo, que ele não entendia nada do que falávamos. Ele abriu a boca e falou assim: eu queria falar uma coisa para vocês. Minha esposa está aí, nos maravilhamos, irmão, dele falar. Aí orou, irmão José, diga. Ele olhou assim, cabisbaixo, aquele olhar triste, e falou assim: eu também quero conhecer a este Deus. Quero batizar também. Quando ele falou aquilo, eu fui duro com ele, sabe, irmão? Eu falei assim: irmão Zé, para que o irmão quer batizar? Para o irmão sair daqui debaixo da ponte, para o irmão ter uma casa, para o irmão ter roupa para vestir, comida numa mesa, uma esposa. Não, irmão José, esta graça não é para estas coisas. Esta graça é para quem quer salvar a alma. Irmão, saiu uma lágrima, 2 lágrimas correram naquela barba imunda, ouvindo daqueles 2 olhos tristes, correram. E ele falou: um homem miserável como eu, se não salvar a sua alma, o que será dele? Começou a chorar, e eu vi que era o grito daquela alma que Deus amava, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Marcamos o dia do batismo, eu com medo da legião dominar ele, tirar ele. No dia do batismo, à tarde, foi para lá eu e minha esposa, a serva de Deus. Irmão, cheguei lá, peguei ele, sentei no banco do meu fusquinha. A irmã me escandaliza com as coisas que eu vou falar. Todo cheio de urinas e fezes. Sentei ele no banco da frente do meu fusquinha. As irmãs entraram atrás. Irmãos, nós rumamos para a casa da nossa irmã Lourdes. Lá, irmãos, o Senhor deu a graça à minha esposa usar um garfo daqueles antigos reforçado, enfiado de uma pasta assim de sujeira de quase 2 dedos, entranhada naquele cabelo imundo enorme. Ela enfiava aqui devagarzinho, colocava a ponta da tesoura, cortava, ia para outro lugar, puxava um pouquinho, enfiava o garfo, cortava, e aos pouquinhos tinha hora que o sangue corria, o couro cabeludo muito, mas ele quietinho, não abria a boca, não reclamava. E a minha esposa, o Senhor foi dando a graça, a serva de Deus, quando terminou que ela cortou aquele cabelo, eu levei ele para o banheiro. Me lembro que eu falei assim: irmão Zé, não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus me deu. Tirei aqueles trapos, as mãos dele tudo cheio de bicho de pé, as falanges dos dedos tudo inchada, irmãos, tudo cheio de sujeira, de fezes, debaixo das unhas, de urina. Eu tirei aqueles trapos, amados irmãos, e aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi barbear ele. Foi 4 barbeadores, coloquei uma mangueira aqui, colocava sabão, líquido com as unhas, puxava tudo aquilo lá, puxava, descobri um pouquinho, passava o barbeador, e dessa maneira, amados irmãos, quando tirei a barba dele, irmãos, que foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas e tanto sofrimento. Perdão, irmãos, aí foi que eu tirei a roupa dele. Quando eu tirei a roupa dele, aí eu comecei a sentir náuseas, comecei a sentir mal, do mau cheiro de fezes de tanto tempo e muita urina. Eu comecei a sentir mal. Quando eu comecei a sentir mal, eu falei a Deus: o Senhor me ajuda. Quando eu falei: Senhor me ajuda, o Senhor falou para mim: meu servo, faz para ele o que tu está fazendo para mim. Faz para ele que tu está fazendo para mim. O Espírito de Deus me tornou com linguagens, promessa, eu tenho comanda-se a aí eu não senti mais odor nenhum, não senti mais mau cheiro. O Senhor aqui tirou meu olfato, mas encheu meu coração da doçura, e eu falando língua e dando banho nele. Cortei as unhas, tirei os bichos de pé, falando linguagem. O Senhor ia mudando minha linguagem, eu tirando fezes, devagarzinho, e aquela imundícia comia tudo por raio. Falando línguas, e o Senhor me visitando, e o Senhor deixando tudo limpinho, aciadinho. Cuidei dele, ajeitei ele, preparei ele, não tirei os bichos de pé, cortei as unhas nos pés que tinham crescido tanto, até enrolar, tudo cheio de bichos mesmo, de bicheira, tirando tudo aquilo lá, irmão, se repreendendo aquela graça de espírito, tudo aquilo lá. Quando eu terminei de limpar, que ele estava limpinho,
condição de calçar um sapato. Ele olhou assim para mim, falou: sabe, meu filho, eu nunca calcei um sapato na minha vida. Ele falou dessa maneira: foi tão bom sair daí. Fiz bolinhos de algodão, coloquei nos buracos de bicho de pé, de olho de peixe que eu tinha tirado, calcei 2 pares de meia, calcei um sapato. Quando eu tirei ele do banheiro, Deus tomou as irmãs, e o irmão falou para ele: está parecendo, irmão José, este é o homem de Deus que começa a renascer. Meu Senhor, irmãos, ele deu um sorrisinho pro lado, como nós falamos, pálido, talvez nem lembrava quando havia sorrido na vida. Queria levantar, peguei ele, coloquei na cuba e rumei para a congregação. Fui duro com ele de novo. Falei: irmão Zé, o irmão não vai batizar, o irmão vai conhecer a bendita palavra que te foi anunciada, vai ouvir o Evangelho, viu? Se o Senhor não te chamar, não fique em paz. Entrei na congregação do Bonfim, sentei lá mais para baixo, lá atrás, sentei do meu lado, fiquei clamando a Deus para a casta de espírito não vir dominar ele, porque dominava, viu, irmão? Mas veio a palavra, veio o batismo. Quando o Senhor já tinha chamado umas almas, ele fez questão de levantar e estava do meu lado. Eu preferi deixar ele na minha destra. Quando ele fez questão de levantar, eu peguei no pulso esquerdo dele assim, falei: filho, falei: para onde o irmão vai? Ele olhou para mim, 2 lágrimas correram, aquela mão inchada, aquelas falanges tudo inchada. Ele bateu levemente no peito e falou assim: tem uma voz que está me chamando aqui do meu filho. Agora eu não sabia quem era ele, não sabia de nada disso, mas à medida que eu fui passando o corredor com ele, o Senhor tomou a igreja como recebendo o príncipe que estava voltando. E uma das maneiras dessa graça, meus queridos, da valor essa poderosa salvação, eu entrei com ele, falei para os irmãos: irmãos, eu sei que os irmãos estão aí preparados para isso, mas deixe eu trocar eles, não pode trocar, não. Eu tirei a roupa, coloquei a roupa de batismo. Quando ele desceu aqui, que o ancião pôs a mão na cabeça dele, o Senhor falou comigo lá no quartinho uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu falo para a irmã Nádia, o Senhor falou para mim: meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Quando o Senhor falou aquilo, que ele foi batizado, que ele foi tirado das águas, brilhava, peguei ele, levei, enxuguei todinho, preparei, me vesti uma roupinha, não tinha prometido nada, mas disse que um terreninho num lugarzinho de Ambaia, naquela época não era nada, era só uns caminhos de areia, chama Jardim Paulista, lá em Montemor. A irmã tinha um terreninho lá, Deus preparou, os irmãos construíram 3 cômodos em banheiro, aí Deus preparou geladeira, fogão, guarda-roupa, 5 teto novo, glória ao nome do Senhor, preparou roupa, preparou sapato, preparou comida, preparou tudo, Father esmagou Satanás. No dia que ele viu essa casinha toda ajeitadinha, com tudo que Deus preparou, ele caiu num pranto muito grande. E lá ficou, irmão Zé, naquele lugarzinho, durante 1 ano e meio. O nosso lazer nos finais de semana era acordar às 5 horas da manhã. Eu e minha esposa, nós íamos para lá. Quando meu fusquinha aparecia na curva do caminho, era só umas curvas, ele já estava me esperando lá na porta do lotezinho. Ele começou a gritar: vai ver os meus filhos que Deus me deu, vai ver os meus filhos que Deus me deu. Aleluia, Deus vai derramar amor aqui. De um lado ele plantou um canteiro de cebolinha, plantou uns pés de fiado, uns pés de mandioca, e do outro lado ele plantou um jardim, que era a coisa mais linda. Eu falei: Senhor, o que é isso aí? O Senhor falou isso para mim: eu aniquilei Satanás na vida dele, eu tenho prazer em agradeço a Deus, querida irmã, que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio depois o Senhor veio e colheu a rosa que estava pecada.
isso, eu fui lá, a irmã, sabe como eles fazem com indigentes, só joga um pouquinho de terra sobre o caixão. Eu fui lá, ajeitei o sepulcrozinho dele, em lágrimas, ajeitei, eu e a esposa, ela disse, e voltamos chorando, de Capivaria a Campinas. Passei na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor. Todo em flor, e eu chorava muito. Fomos orar, Deus falou no meu coração, meu servo, não chore, não chores mais. Ser fiel até a morte, e tu verás no reino da minha glória. Nunca soube nada dele, onde ele nasceu, como ele viveu. A única coisa que eu soube é que ele se chamou José, mas eu tenho certeza que um dia nós vamos encontrar ele no reino. Agradeço a Deus por tudo, não dá para perceber a comunhão que essa igreja dá. Por tudo, por essa força, Deus seja sempre louvado. Nós temos um servo de Deus que sente, se vir de pé, pode vir. Agradeço a Deus, precioso e gratuito dom de crer na sua bendita palavra, perdão dos meus pecados, esperança de um dia ver a face de Deus como ela é. Agradeço a Deus por essa vontade, por essa boa oportunidade. Deus me prepara de estar aqui nesta noite pela primeira vez, junto a vós. Trouxe de onde Deus prepara de congregar e levarei as vossas salvações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por tantas obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas uma obra que Deus me trouxe nessa noite, irmão. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está escrito na palavra. E a obra que Deus me trouxe nesta noite, irmãos, é uma obra de amor. A obra que Deus me trouxe é contar. A irmandade fica na comunhão. A irmandade entender e desfrutar. Irmão, ano de 1988. Como toda obra de Deus, como tudo que é de Deus, só a comunhão nos faz entender, né, irmãos? No ano de 1988, eu vou contar, a minha esposa está aqui sentadinha nesta cadeira de roda, é testemunho, viveu comigo. Em 88, nós temos uma nossa irmã, naquela época eu morava em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Irmãos, nós tínhamos uma nossa irmã, ela hoje não mora mais em Campinas, ela mora em Montemor, em Valinha, naquele estado. Ela era uma irmã, e é até hoje, uma irmã que tem um dom muito excelente de anunciar o Evangelho, muito excelente. E naquela época ela morava no centro de Campinas, seu esposo era zelador de um apartamento, eles moravam pertinho. E ela, irmãos, o trabalho dela era cuidar de umas crianças de um casal de médicos que ficava ali em Nova Campinas. Então ela saía muito cedinho, irmão, para trabalhar. E um certo dia ela estava orando para deitar. E o Senhor falou com ela, irmãos, sobre José. Ela é muito espiritual, uma irmã que anda dando glória a Deus pelas ruas. Ela levantou da oração, pegou as Sagradas Escrituras, deu a parte de José, filho de Jacó. O Senhor não fez ela saber nada. Ela deitou, no dia seguinte ela saiu do seu trabalho. Quem conhece ali, Campinas, ali, aqui pertinho, né, irmão? Ela pegava ali a Avenida Moraes Salles, que cruza a Princesa do Oeste, e é pertinho do estádio do Guarani, time de futebol tem em Campinas. Então, para cruzar, Moraes Salles cruza por cima a Princesa do Oeste, um viaduto, irmão, muito largo, né? E ela, só que ela não passava por cima do viaduto, ela sempre cruzava por baixo mesmo, de a pé. E naquele dia, irmãos, 6 horinhas da manhã, ela estava descendo na lateral do viaduto, a rua que desce, o viaduto subindo, ela estava descendo na lateral. E o Senhor visitou ela. Debaixo do viaduto, irmãos, era cheio de plantas, era jardinhado, e cheio de plantas, de grama. E quando ela ia descendo na lateral, o Senhor visitou ela. Irmãos, o Senhor falou para ela: minha serva, olha para o teu lado.
região do viaduto, irmão, debaixo de uma árvore, de uma pequena arbusto, uma árvorezinha, tinha um tanto de mulambos, de trapos, ali debaixo da árvore. E ela se aproximou, quando ela foi se aproximando, ela viu que debaixo daqueles trapos, daqueles mulambos, daquele lixo, tinha um homem. Glória ao nome do Senhor. Quando ela viu que tinha um homem, o Senhor falou para ela: minha serva, este é o José que eu te falei ontem, fala da minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Era muito espiritual, chegou para ele, já tocou nele, já falando: seu José, acorda, que Deus me manda a ti com boas novas. Acorda, seu José, eu tenho coisa excelente para te falar. Quando despertou ele, começou a anunciar a este Jesus Salvador tão santo que nós adoramos. Começou a falar desta poderosa salvação, mas ele não deu atenção a ela, ouviu, o horário dela venceu, ela seguiu, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, vai abreviando, e quando ela falou da graça no dia seguinte, que ele não respondeu nada, à noite ela chegou em casa, lembrou dele e foi orar, e o Senhor fez ela saber de chamar a minha esposa, irmãos, para nós fazermos uma visita lá com ela. E ela ligou para mim, nós nem tínhamos tanto amizade. Ela ligou para mim, eu falei assim: Matias, o que a irmã requer de nós? Ela falou que o irmão fosse lá com a sua esposa e nós fôssemos fazer uma visita. Eu falei: tá bom, irmã. E marcamos, irmãos, de ir lá. Quando chegamos lá, naquela noite, como era um mendigo, um maltrapilho, um andarilho, nós passamos, minha esposa descascou umas laranjas, levamos umas maçãzinhas, passamos na padaria, compramos uns pães, levamos uma garrafa de café quentinha para ele. Irmãos, e quando chegamos lá, que tocamos nele, que eu vi ele, sabe, irmandade, eu vou detalhar um pouco ele, para a irmandade ver onde chega as profundidades que pode chegar um ser humano. Irmãos, ele era um senhor de uns 65 a 67 anos de idade, os seus cabelos já grisalhos, quase todos grisalhos, mas não era um homem miserável, lixo da sociedade, desprezado do povo, um homem, irmãos, que ele não pegava nada com as mãos, porque as falanges dos dedos dele eram tudo estouradas, inflamadas, as unhas grandes demais, tudo rachada. Então ele pegava alguma coisa assim com a mão, irmãos, ele tinha muita barba, você olhava no rosto dele, tudo que se via era dois profundos olhos carregados de tristeza. Irmãos, o resto era um cabelo muito grande, uma barba muito grande. Ele comia no latão de lixo que tinha assim no canto, e ele comia que nem um cão. Ele entrava no latão de lixo, eu cheguei a ver, ele comia assim que nem um cachorro, mal comparando, que nem um cão. Então aquela barba enorme dele, mas não era uma barba mareada, era cheio de restos de comida, arroz, feijão, aquela coisa do lixo que ele comia, era tudo cheio de bichos de pé. Irmãos, fazia as necessidades na própria roupa de 5 metros assim, já dava para perceber o mau cheiro dele, terrível, que dava náuseas. Quando eu vi aquele estado ali, irmãos, nós sentamos, eu comecei a descascar as laranjas para ele, e as servas de Deus começaram a falar para ele do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi falando para ele, e nós demos um cafezinho para ele uma noite, irmãos, já era mês de junho, já era, estava chegando o inverno, irmãos, e naquela noite eu saí de lá, corri um vento gelado, que eu falei para a irmandade, é uma obra de amor, né? Ele corria aquele vento gelado, e nós deixamos ele lá, queridos irmãos, e fomos embora. Na segunda visita, irmão, que nós chegamos, já era tipo 8h30 da noite, irmãos, e ele, quando nós chegamos e tocamos assim nos pratos que o cobriam, que nós falamos, seu José, chegamos, chamávamos ele pelo nome, mas ele não manifestava nada, não falava uma palavra. Naquela noite, eu lembro que com a mão tremente, assim, ele levantou a coberta, tinha dado uma chuvinha à tarde, irmãos, ele devia, onde ele ficava, não tinha mais grama, era terra, e ele devia estar deitado com o rosto no chão, que quando ele levantou, assim, que descobriu-se o seu rosto, na verdade, ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal. Quando eu olhei assim para ele, que eu vi aquele rosto sem nada, irmão, só com muita imundícia, lixo e aqueles 2 olhos profundos, amados irmãos, que saiu aquele mau cheiro. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo a respeito dele. O Senhor falou: meu servo, ouvi a voz de Deus embaixo daquele viaduto, meu servo, está vendo este homem miserável? Eu amo esta alma que está aí, eu amo o Senhor. Irmãos, quando o Senhor falou para mim que amava ele, eu não sei explicar para a verdade, eu nunca tenho palavras para falar o que aconteceu, eu só sei que veio sobre
sobre mim um amor, um grande amor por ele, sabe, irmão? Eu amei, amei, amei como se ele fosse meu próprio pai. Eu chorei de amor naquela hora, é verdade, eu comecei a chorar de amor. Minha vontade era de abraçar, apagar ele no meu peito, tirar ele daquele lugar, como se ele fosse meu pai. Eu levei lentamente, toquei minha mão sobre a sua cabeça, chorando de amor. Naquele dia eu fui para casa sem paz, por deixar ele debaixo do viaduto. Compramos 2 cobertas de lã, novinhas, irmãos, e levamos para ele na visita seguinte. Queridos e amados irmãos, mas o que dominava ele era uma casta de demônios cruéis, que escravizava ele numa situação infernal. Glória ao nome do Senhor, levamos, toda noite nós levamos. Naquele dia que o Senhor falou para mim que amava ele, que eu amei, eu passei a chamar ele de irmão José. Falei para ele, irmão José, porque eu trabalhava e às vezes passava lá e via ele dentro do latão de lixo comendo. Eu tinha visto ele. Eu falei, a partir de hoje o irmão não vai mais naquele latão ali comer lixo. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui trazer a marmitinha do irmão. O irmão é homem de Deus, cidadão do céu. Eu falei para ele não falava nada, não respondia nada. Querida e amada irmandade, e eu, irmãos, pensando nele, amava tanto ele, que eu pensava nele lá no meu trabalho, eu pensava nele à noite. Uma noite em seguida fez um frio muito grande, eu lá na minha cama, debaixo da minha cobertinha, e pensando nele. É o amor de Deus, queira Deus que hoje, aleluia, o nome de Deus, o amor caia sobre todos nós aqui nesta noite, irmãos, nesta casa de oração. Querida irmandade, eu vou abreviar. Aconteceu, irmãos, que ele nunca falou nada, mas poucos dias depois que nós chegamos lá, queridos e amados irmãos, graças a Deus sempre falando da graça, ele levando as coisinhas, nós levando a noite. Quando foi um dia, ele abriu a boca pela primeira vez. Nós achávamos até que ele era mudo, que ele não entendia nada do que falávamos. Ele abriu a boca e falou assim: eu queria falar uma coisa para vocês. Minha esposa está aí, nos maravilhamos, irmão, dele falar. Aí eu falei, ô José, diga. Ele olhou assim, cabisbaixo, aquele olhar triste, e falou assim: eu também quero conhecer este Deus. Eu quero batizar para um dia. Quando ele falou aqui, eu fui duro com ele, sabe, irmão? Eu falei assim, irmão Zé, para que o irmão quer batizar? Para o irmão sair daqui debaixo da ponte, para o irmão ter uma casa, para o irmão ter roupa para vestir, comida numa mesa, uma esposa. Não, irmão José, esta graça não é para essas coisas. Esta graça é para quem quer salvar a alma. Irmão, saiu uma lágrima, 2 lágrimas correram naquela barba imunda, provindo daqueles 2 olhos tristes, correram. E ele falou: um homem miserável como eu, se não salvar a sua alma, o que será dele? Começou a chorar, e eu vi que era o grito daquela alma que Deus amava. Glória ao nome do Senhor. Marcamos o dia do batismo, eu com medo da legião dominar ele, tirar ele. No dia do batismo, à tarde, foi para lá eu e minha esposa, a serva de Deus. Irmão, cheguei lá, peguei ele, sentei no banco do meu fusquinha. É verdade, me escandaliza com as coisas que eu vou falar. Todo cheio de urinas e fezes. Sentei ele no banco da frente do meu fusquinha. As irmãs entraram atrás. Irmãos, nós rumamos para a casa da nossa irmã Lourdes. Lá, irmãos, o Senhor deu a graça à minha esposa usar um garfo daqueles antigos reforçado, enfiado dentro de uma pasta assim de sujeira de quase 2 dedos, entranhada naquele cabelo imundo enorme. Ela enfiava aqui devagarzinho, colocava a ponta da tesoura, cortava, ia para outro lugar, puxava um pouquinho, enfiava o garfo, cortava, e aos pouquinhos tinha hora que o sangue corria, o couro cabeludo muito, mas ele quietinho, não abria a boca, não reclamava. E a minha esposa, o Senhor foi dando a graça, a serva de Deus, quando terminou que ela cortou aquele cabelo, eu levei ele para o banheiro. Me lembro que eu falei assim: irmão Zé, não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus te deu. Tirei aqueles trapos, as mãos dele tudo cheio de bicho de pé, as falanges dos dedos tudo inchada, irmãos, tudo cheio de sujeira, de fezes debaixo das unhas e urina. Eu tirei aqueles trapos, amados irmãos, e aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi barbear ele. Foi 4 barbeadores, coloquei uma mangueira aqui, colocava sabão, líquido com as unhas, puxava tudo aquilo lá, puxava, descobri um pouquinho, passava o barbeador, e nessa maneira, amados irmãos, quando tirei a barba dele, irmãos, e foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas e tanto sofrimento. Perdão, irmãos, aí foi que eu tirei a roupa dele. Quando eu tirei a roupa dele, aí eu comecei a
a sentir náuseas, comecei a sentir mal do mau cheiro de fezes de tanto tempo. E muito além, eu comecei a sentir mal. Quando eu comecei a sentir mal, eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda. Quando eu falei, Senhor, me ajuda, o Senhor falou para mim, meu servo, faz para ele o que tu está fazendo para mim. Quando o Senhor falou, faz para ele o que tu está fazendo para mim, o Espírito de Deus me tornou como linguagens. A promessa, eu tenho como eu anunciava o céu. Eu não senti mais odor nenhum, não senti mais mau cheiro. O Senhor aniquilou meu olfato, mas encheu meu coração da doçura. E eu falando língua e dando banho nele, cortei as unhas, tirei os bichos de pé, falando linguagem. O Senhor ia mudando minha linguagem, eu tirando fezes. Devagarzinho, eu via que aquela imundícia comia todo por lado. Se o Senhor tivesse feito, uma cadeia do diabo. Tirei as pedras dele, aquelas fezes, falando línguas, e o Senhor me visitando, e o Senhor deixando tudo limpinho, maciadinho. Cuidei dele, ajeitei ele, preparei ele, não tirei os bichos de pé, cortei as unhas nos pés que tinham crescido tanto, até enrolar, tudo cheio de bichos mesmo, de bicheira, tirando tudo aquilo lá, irmãos, e repreendendo aquela casca de espírito, tudo aquilo lá. Quando eu terminei de limpar, que ele estava limpinho, eu tinha preparado uma roupinha, enxuguei ele, coloquei a roupinha, falei assim para ele, olhei para os pés dele, falei, não, Zé, eu não vou calçar o irmão o sapato, o irmão não tem condição de calçar um sapato. Ele olhou assim para mim, falou, sabe, meu filho, eu nunca calcei um sapato na minha vida. Ele falou dessa maneira, eu falei, então não senta aí. Fiz bolinhas de algodão, coloquei os buracos de bicho de pé, de olho de peixe que eu tinha tirado, calcei 2 pares de meia, calcei um sapato. Quando eu tirei ele do banheiro, Deus tomou os irmãos, e o irmão falou para ele, está parecendo o irmão José, este é o homem de Deus que começa a renascer. Eu amo o Senhor, irmãos, ele deu um sorrisinho pro lado, como nós falamos pálido, eu talvez nem lembrava quando havia sorrido na vida. Ele levantava e peguei ele, coloquei na cuba e rumei para a congregação, fui duro com ele de novo. Falei, irmão Zé, o irmão não vai batizar, o irmão vai conhecer a bendita palavra que te foi anunciada, vai ouvir o Evangelho, viu? Se o Senhor não te chamar, não fique em paz. Entrei na congregação do Bonfim, sentei lá na escola para baixo, lá atrás, sentei do meu lado, fiquei clamando a Deus para a casta de espírito não vir dominar ele, porque dominava, viu, irmão? Mas veio a palavra, veio o batismo. Quando o Senhor já tinha chamado umas almas, ele fez questão de levantar e estava do meu lado, eu preferi deixar ele na minha destra. Quando ele fez questão de levantar, eu peguei o pulso esquerdo dele assim, falei, filho, falei, Bruno, irmão, vai. Ele olhou para mim, 2 lágrimas correram, aquela mão inchada, aquelas falanges tudo inchada. Ele bateu levemente no peito e falou assim, tem uma voz que está me chamando aqui dentro, meu filho. Me abraça, irmão Zé, porque não tinha condição de andar sozinho para mim. Vim trazendo ele. Agora eu não sabia quem era ele, não sabia de nada disso, mas à medida que eu fui passando o corredor com ele, o Senhor tomou a igreja como recebendo o príncipe que estava voltando. E não dá valor essa graça, viu, meus queridos? Dá valor a essa poderosa salvação. Eu entrei com ele. Falei para os irmãos, eu sei que os irmãos estão aí preparados para isso, mas deixe eu trocar eles, não pode trocar, não. Tirei a roupa, coloquei a roupa de batismo. Quando ele desceu aqui, que o Senhor pôs a mão na cabeça dele, o Senhor falou comigo lá no quartinho uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu falo para a irmandade, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Quando o Senhor falou aquilo, que ele foi batizado, que ele foi tirado das águas, brilhava, peguei ele, levei, enxuguei todinho, preparei, me vesti uma roupinha, não tinha prometido nada, mas disse que um terreninho num lugarzinho de pai, naquela época não era nada, era só um
Irmãos, caminhos de areia, chama Jardim Paulista, lá em Montemor. Tinha um terreninho lá, Deus preparou, os irmãos construindo 3 cômodos em banheiro. Aí Deus preparou geladeira, fogão, guarda-roupa, 5 teto novo. Glória ao Senhor, preparou roupa, preparou sapato, preparou comida, preparou tudo. Santo esmagou Satanás. Levamos ele para lá. No dia que ele viu essa casinha, tudo ajeitadinho, com tudo que Deus preparou, ele caiu num pranto muito grande. E lá ficou, irmãos, naquele lugarzinho, durante 1 ano e meio. O nosso lazer nos finais de semana era acordar às 5 horas da manhã, eu e minha esposa, nós íamos para lá. Quando o meu fusquinha aparecia na curva do caminho, eram só umas curvas, ele já estava me esperando lá na porta do lotezinho. Ele começava a gritar: vai ver os meus filhos que Deus me deu, vai ver os meus filhos que Deus me deu. Aleluia, Deus vai derramar a boca aqui. Que era a coisa mais linda que eu falei: Senhor, o que é isso aí? O Senhor falou isso para mim, eu aniquilei Satanás na vida dele, eu tenho prazer de viver. Agradeço a Deus, querida irmã, que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, o Senhor veio e colheu a rosa que estava pecada. Ficou na geladeira do hospital, do necrotério, até quinta, sexta-feira enterrado com muita gente. Quando eu fui lá, já tinha acontecido isso, eu fui lá, sabe como eles fazem com indigentes, só joga um pouquinho de terra sobre o caixão. Eu fui lá, ajeitei os sepulcros dele, em lágrimas, ajeitei, eu e minha esposa, e voltamos chorando, de Capivaria, Campinas. Passei na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor. Eu chorava muito. Vamos orar. Deus falou no meu coração: meu servo, não chore, não chores mais. Ser fiel até a morte, e tu verás no reino da minha glória. Nunca soube nada dele, onde ele nasceu, como ele viveu. A única coisa que eu soube é que ele se chamou José, mas eu tenho certeza que um dia nós vamos encontrar ele no reino. Agradeço a Deus por tudo. Não dá para perceber a comunhão que essa igreja